tuas mãos, vamos render ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem cuidado de nós. Existe algo essa manhã que Deus quer fazer através da tua vida, pela tua vida e na tua vida. Começa a perceber pelo Espírito. A gratidão abre as portas do relacionamento com Deus. A gratidão vai te levar em lugares que você nunca esteve antes. Então tenha um coração agradecido. Tenha um coração reconhecendo em todo tempo que Deus é bom. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele vai fazer prosperar a tua vida. Lembra do que Ele fez. Tenha certeza do que Ele vai fazer na sua vida. E você vai ver a presença manifesta dEle hoje. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que responde às nossas necessidades. Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo teu infinito amor. Graças te damos, Senhor, pela tua saúde divina operando em nós. Graças te damos pelo teu suprimento em todo o tempo. Tu és um Deus que abre portas onde não há portas, Senhor. Nós reconhecemos isso e por isso somos gratos pelo teu amor por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Louvor, obrigado. Daqui a pouco a gente volta um pouco. Aleluia. Aleluia. Rapaz, vocês são crentes mesmo. Domingo de manhã, carnaval, vocês estão aqui. Vocês são crentes mesmo, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem estava aqui ontem à noite? Vocês gostaram? Ah, querido, tem tanto de Deus para as nossas vidas que a gente nem tem ideia. Tem tanto de Deus para a nossa vida que a gente passa o dedo assim, tipo criança passando o dedo no bolo, experimenta e a gente fica maravilhado. Imagina quando a gente for comer o bolo todo. Deus tem o bolo todo para você. Deus tem mais para a tua vida. E essa manhã Deus vai fazer mais e mais na tua vida. Você pode perceber a atmosfera? Você pode perceber a presença do Espírito Santo nesse lugar? Eita, ele estava estudando ontem. Tem dia que é tão bom, Deus dá logo a fila, logo tudo da gente. Aí a gente só faz escrever o que Ele está dizendo para a gente. Mas tem dia que Deus disse, olha, você só vai dar o primeiro passo. Eu disse, como é que é essa história? Eu só vou dar o primeiro passo, né? E se na hora tiver algum previsto, chover e você não... Está fazendo sol já. Glória a Deus. Mas a gente tem que aprender a confiar no Senhor, né? E saber o que Ele tem para a nossa vida, e saber o que Ele quer fazer através da nossa vida. Depender de Deus, né? Essa palavra que Deus me deu na virada do ano é um ano de ampla suficiência. Amém. Né? Mas no que Deus tem me falado sobre esse estudo que eu tenho feito sobre esse decorrer do ano, ampla suficiência. Mas existe um versículo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que a minha suficiência vem do Senhor. Então essa ampla suficiência só será obtida quando nós aprendermos a depender dEle, verdadeiramente depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus, a confiar nele. Amém. Deus quer fazer com você como Ele fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Deus queria que Abraão desse o primeiro passo. Mas que ele tivesse a convicção que se Deus estava chamando, era para um lugar melhor do que ele estava. Aprenda a confiar em Deus. Eu não vou pregar sobre isso, não sei porque eu estou falando isso, mas alguém precisa escutar isso aqui. Amém? Aprenda a depender de Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu acho que eu vou tomar um banho de piscina. Aí quando eu olhei a chuva, espera aí, demônio, está tirando onda. Vai parar em 10 minutos, viu?
Vai fazer um sol hoje. Glória a Deus, queridos. A gente está celebrando 5 anos de aniversário da igreja. E nesse tempo de 5 anos tem sido um tempo bastante intenso para nós, para a nossa liderança, né? A gente está aprendendo a ser pastor, a gente está aprendendo a liderar, a gente está aprendendo a pastorear. E isso, irmãos, não se tem uma faculdade sobre isso. Existem os seminários, né? De muitas vezes ensinar você sobre doutrinas ou sobre história da igreja, mas ensinar a amar a ovelha, ensinar a cuidar da ovelha, ensinar a pastorear verdadeiramente só no dia a dia. Amém. E nesses 5 anos, o ano passado nós tivemos uma oportunidade de nos mudarmos daqui, né? E avançou em passos largos, a nossa supervisão foi ver, aprovou, os donos, né, do local se disponibilizaram a querer alugar, mas no final das contas, antes dele nos dar a resposta, ele já tinha me sinalizado uma coisa para mim: Márcio, não tem como você vir para aqui hoje, nem povo para cuidar disso aqui você tem, porque era uma estrutura, são 4.000 metros, amado, 4.000 metros, e é tanta coisa a ser feita, e tanta coisa que a gente vai fazer, porque como Olinda é grande, a igreja do Senhor Olinda tem que ser o quê? Não é verdade, irmãos? Uma irmã chegou essa semana para mim e disse: olha, Deus está mandando você pedir as cadeiras. Aí eu disse: amém, irmã. Aí depois ela falou: você pediu 3.500. Aí ela olhou meio assim: o senhor pede muito. Eu disse: não, eu peço logo a Deus mesmo, tem que ser logo muito. Eu vou pedir 200. Aí depois: Deus, dá para me dar mais 200? Não, eu pedi logo 3.500. Você já passa um tempo sem pedir de novo, não é não, irmão? Daqui que a gente vai fazer 3 cultos com 3.500 cadeiras. A Olinda vai estar rendida ao Senhor, amém, queridos? Mas enfim, quando ele me falou isso, ele disse: olha, eu vou te dar um tempo para você começar a trabalhar o seu sonho, a sua visão para o que você quer para Olinda. Que eu não sei se você sabe, mas o seu sonho é maior do que você. Sabe, queridos, nós estávamos no escritório, na nossa garagem lá, e já tinha acho que 50 pessoas mais ou menos, e não cabia mais lá, e esses tempos de chuva, e por isso que eu adquiri fé para parar a chuva. Eu tenho que aprender a adquirir fé para fazer chover, mas só sei parar a chuva. Porque era um lugar aberto, e quando começava a chover, eu dizia: Pai, em nome de Jesus, essa chuva vai embora agora, porque a gente precisa fazer o culto. E funcionava, até hoje funciona. Mas enfim, a gente precisava vir para esse lugar, e quando a gente chegou nesse lugar aqui, não cabia dentro da minha cabeça, ou não cabia dentro de mim um espaço tão grande. E eu comecei a ir lá, eu acabei sentando lá do outro lado da praça para ver se diminuía o local e cabia dentro de mim, porque eu não conseguia imaginar um lugar tão grande como esse para de onde a gente vinha. E é interessante porque a visão que Deus te dá num dia, ela já não é mais a mesma que vai te alimentar no futuro lá na frente. Vocês estão entendendo? E eu queria falar hoje sobre sonhos, sobre visão, porque o que Deus me ensinou e que Deus me orientou para que nesse período agora, eu trabalhasse de que a visão não fosse mais minha e que não fosse eu apenas a igreja, mas que a igreja começasse a tomar um corpo de igreja e não mais só o corpo de uma pessoa. Não dava mais para eu e Cristiane carregar tudo sozinho. Ela ainda tenta às vezes, mas eu fico querendo que ela não faça. Mas Cristiane é muito forte, mais forte do que eu, então ela consegue mais coisas. Mas enfim, Deus me deu esse tempo e me orientou a capacitar e preparar líderes para a igreja. Porque essa igreja vai ser grande. Esses dias eu estava no final do ano orando, Deus disse: olha, você vai chamar e separar mais alguns pastores esse ano. Eu disse: mas já tem 3, tem comigo 4, é muito. Ele disse: é porque você está vendo a igreja do seu tamanho, mas eu estou vendo a igreja do meu tamanho. Para a igreja ser do meu tamanho, você vai precisar de mais pessoas. Porque você fica pensando: não, mas não já tem um pastor que pode fazer tudo. Não. Quando eu tiver um louvor com mais de 100 pessoas, vai ter que ter um pastor que cuide só
Quando eu tiver uma diaconia com 300 pessoas, vai ter que ter um pastor só para ele. Quando eu tiver um DI que vai ter 500 crianças lá dentro num culto, eu vou ter que ter, porque o povo crente faz menino. Duas coisas que crente faz bem é menino e comida. É muito, tem que ter muito, né, Henrique? Então Deus me falou e me direcionou para que a gente começasse a trabalhar e trazer os nossos pastores para mais perto, trazer a nossa lista de liderança para mais perto. Nós juntamos, acho que no final do ano, 50 pessoas da igreja e que estão mais junto com a gente e que a gente quer que essas pessoas sejam o canal e a direção que Deus vai usar para que a gente aprenda a trazer a igreja para o tamanho que Ele quer. E a gente começou a desenvolver e a orar sobre isso e mostrar algumas coisas. Algumas vezes Felipe fica aí triste que leva umas duras, o pessoal da diaconia também fica, mas é assim mesmo. A gente só aprende levando uns beliscão, né? Não é verdade? O beliscão que a mamãe dava, não faça mais isso, menino. A gente nunca esquecia. E eu queria conversar com vocês sobre sonhos, sobre visão hoje. Sabe, e eu queria falar um pouco até sobre sonhos. Eu queria que botasse Davizinho. Números, é Davi? É. Números 12, versículo 6. Número 12, versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Sabe, queridos, sempre que Deus, Ele coloca uma pessoa aqui, Ele dá uma visão e dá um sonho a você. Muitas vezes você se encontra perdido, você se encontra entristecido, você se encontra enfraquecido, porque você não entende o que Deus tem para a tua vida. Mas é fácil. Vai lá e vai no Criador e pergunta a Ele, olha, que visão tu tem para mim? Que sonho você tem para mim? E eu queria falar um pouco sobre sonho, mas não o sonho que às vezes as pessoas chegam para mim, né, para interpretar sonho. Meu nome não é Daniel. Meu nome não é Daniel. Eu estou no estágio de vida que eu não sonho mais, eu desmaio, porque eu chego em casa tão cansado. Eu estou lá orando e de repente apaga a luz, o disjuntor desliga, e de manhã cedo o anjo vai lá e liga o disjuntor de novo. Eu nem sonho mais, porque às vezes estou tão cansado que não consigo. Mas há vontade muitas vezes que quando tem, lógico que tem pessoas e tem profetas que têm a unção do sonho. A Bufone tem um sonho aí que eu digo, ei Jesus, para de fofocar as coisas para ela. Mas tem pessoas que às vezes vêm com sonhos para mim, pastor, eu sonhei que vi um elefante rosa e de repente aparecia um leão cor dourado e dá vontade de perguntar, o que foi que você comeu antes de... Às vezes é uma feijoada e o sonho é só uma má digestão. Mas existem sonhos de Deus e a gente vê Deus falando muitas vezes em sonhos. Mas eu não quero falar desse sonho que você dormiu de noite, porque você tem que entender que o teu cérebro é um processador e muitas vezes você vai acumulando as suas experiências no dia, na tua memória RAM. Quem é da área de informática aqui para me ajudar? Tem alguém da área de informática aqui? Todos salvos? Ah, está lá em cima. Então... a nossa memória RAM é a nossa memória do dia a dia. Então, chega à noite, o teu cérebro vai processar tudo aquilo que aconteceu no dia. E muitas vezes aquilo se transforma num sonho. Porque, entenda, queridos, Deus, na antiga aliança, Ele falava com os profetas, com os reis e com os sacerdotes. Na nova aliança, o véu foi rasgado. Então, o acesso é livre. E quando você tiver um sonho, a primeira pessoa que você tem que perguntar quem é? Ao Espírito Santo, não ao pastor. Porque o Deus que dá o sonho, Ele dá a revelação. Ele pode ajudar uma pessoa a te ajudar, e geralmente a gente associa muitas coisas na Bíblia, o dragão, a oliveira, então tudo isso tem um significado bíblico que a gente pode interpretar junto. Mas não é esse sonho que eu quero falar com vocês. É o sonho de uma visão, é um sonho de um desejo. É um sonho que faz te acordar de manhã cedo e diz assim, eu vou ser a melhor médica de Recife. É o que acorda de manhã, eu vou ser um empresário de sucesso. É o que Deus te colocou no coração
Mas você diz, mas não tem nada espiritual nisso. Tem sim, porque Deus quer que faça você resplandecer aonde você for plantado. Deus não quer um monte de desempregado e sem educação dentro da igreja trancado. Não, isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Ele capacite os filhos para serem os melhores empresários na sociedade e que eles sirvam de modelo e de exemplo para que se resplandeça a luz de Deus na vida deles e que assim nós possamos atrair os perdidos. Esse é o propósito de Deus para cada vida aqui. Então você vai ser o melhor militar, você vai ser o melhor professor, você vai ser o melhor empresário, você vai ser o melhor Uber. Não importa a área onde você está, o que importa é você resplandecer a glória de Deus naquele lugar. Mas o que te faz hoje? O que te faz hoje mover? Os obstáculos e as dificuldades, eles só vão te fortalecer a você alcançar aquilo. Mas sabe, queridos, eu postei até ontem uma frase do Augusto Cury: desejo não é visão. Desejo, sabe aquela vontade de andar de manhã? Todo dia eu tenho esse desejo, mas passa logo. Desejo de comer berinjela, nunca deu. Mas isso não é uma visão, isso não é um sonho, desejo não é, eu estou querendo muito. Cuidado, porque nós muitas vezes nos frustramos, porque nós confundimos desejo com uma visão, com um sonho, com um propósito. Sabe, queridos, o desejo vem e passa logo e muitas vezes é uma coisa almática. Poxa, eu vi Danila cantando e fazendo aqueles gestos assim, eu achei tão... Eu acho que você é cantora do louvor, mas desafina, não quer estudar, não decora as letras da música, não quer vir ensaiar. Sabe, querido, só quer ser aquela artista popstar. É desejo, isso não é uma visão, isso não é um sonho, isso não é um propósito. Então, muitas vezes nós nos frustramos porque os desejos da nossa vida carnal não são realizados. E nós desistimos fácil. E começamos a dizer, não, eu não nasci para nada mesmo, eu não vou dar para nada mesmo. Porque tudo que eu quero, no instante passa. Quem já viu alguém falando isso, né? Ninguém aqui nunca falou, porque aqui a gente é tudo... Mas tem pessoas que são da França, né? Tinha um irmão que dizia que era a igreja da França. Eles têm aquele desejo, se frustram, porque, sabe, queridos, o que nós precisamos aprender é que a visão e o sonho, as adversidades só vão construir você mais forte para preparar para você, para o que você vai fazer. Sabe, o objetivo, o propósito de Davi não era matar um leão, não era matar um urso, mas aquilo que ia acontecer na vida dele, as adversidades que se passaram antes, o fortaleceram. E ele soube e venceu cada aquela das adversidades que apareceu na vida. Nós temos que aprender e acabar com essa geração mimimi. Em nome de Jesus eu declaro morta essa geração mimimi. Eu declaro que esse espírito de desistir fácil das coisas, de não lutar por aquilo que você vai sonhar e que você vai desejar com o espírito, a vontade de perseverar. A diferença de um derrotado para um vencedor é que o derrotado desistiu. É a grande diferença de quem vence e de quem perde. É que o vencedor, ele não desiste. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aprenda a moldar, aprenda a trabalhar, aprenda a desenvolver. Sabe, queridos, quando a gente estava negociando esse prédio novo, e você sabe, né, o homem quando vai comprar um carro novo, ele já nem lava mais o antigo, ele já desiste de tudo, não é verdade? Mulher não, a mulher tem zelo até o final, mas o homem não. Quando a gente já está de olho num carro novo, nem lavar o velho a gente quer mais. Só para na hora de vender, né, Marquinhos? E eu já estava assim, eu estava com a reserva de dinheiro na igreja, já guardando para a gente gastar na mudança. Mas tinha coisas que estavam acontecendo aqui, a gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no período de junho e julho, a gente abre uma estação aqui, o Water Park 2. A igreja chega às vezes a dar água aqui nesse palco. Então a gente abre aqui, vende ingresso, o povo vem tomar banho, a água já é ungida.
Mas sabe, queridos, Deus disse, como você quer ir para um lugar novo, se o lugar que eu te dei, você nem fez tudo que você tinha que fazer? Eu disse, mas Deus, o dinheiro que eu tenho já é para lá, eu não quero gastar dinheiro mais aqui. Se você vai fazer o seguinte, você vai estar pronto para se mudar quando tudo que você puder ter feito naquele lugar estiver completo. Porque é assim que se muda de estação, é assim que se muda de escada, de degrau. É quando você terminar aquela fase da sua vida que você encontrar a plenitude. Vocês estão comigo? Amém. Estão com os olhos meio arregalados. Quando você estiver naquele padrão, não, agora eu já domino. Eu já sei fazer tudo, eu já domino bem. Deus vai te levar para uma outra estação. Quando se tornar o rei da salada, quando você souber o melhor jeito de cortar a salada, onde você vai encontrar as melhores frutas, onde você vai botar o ponto certo, onde você vai conservar ela direito. Quando você já estiver dominando, Deus, agora Ele está pronto para uma outra estação. Mas às vezes a gente da geração mimimi, a gente já quer lá estar no fim. E não quer nem passar para cortar um dedinho, cortando a salada. A gente não quer nem pegar uma manga azeda. A gente não quer nada disso, a gente já quer o sucesso. Mas tem que passar pelos degraus, querido. Nós temos que aprender a lidar com essas adversidades. Então nós construímos, eu não sei como, não sei de onde veio a nossa estação de mídia lá em cima. Eu convido vocês a um dia subirem com o pessoal da mídia e conhecer lá. Nós compramos uma mesa de som top. Nós construímos o banheiro, que eu também não sei de onde veio dinheiro. Porque você não vê, a igreja não é a igreja do carneiro, não é a igreja da oferta. Não, a gente não faz nada disso. Ontem as pessoas disseram, você esqueceu de fazer dízimo e oferta? Eu nunca esqueço nada. Pergunta a minha mulher. Nem nunca perco nada, eu posso saber onde não está, é diferente. Mas eu nunca perco nada. Eu não sei onde está. Mas com o passar do tempo a gente acha. Sabe, queridos, nós começamos a fazer e a mostrar, investir. Nós trocamos o telhado lá da frente todo. Nós estamos fazendo uma livraria top, que Paulo não me deixa sossegar, ele e Bufone. Sabe, nós estamos investindo no melhor lugar. Para quando você estiver na melhor estação aqui, tudo estiver lindo e maravilhoso, diz, pronto, agora vamos se mudar. Deus quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Mas nós não queremos isso, nós queremos, eu queria logo ir para o paraíso. Era tão bom se eu fosse logo. Era, mas não é assim que Deus trabalha. Deus quer te ensinar a você crescer, a você aprender que a suficiência vem dEle. Cristiane e Tani ficam aqui com... Ela às vezes fica escondendo o dia da tesouraria, porque se souber que eu tenho, eu gasto. Eu não vou deixar dinheiro aqui para os desviados, porque veja, a igreja vai ser arrebatada. Quem vai ficar com o dinheiro que está sobrando no caixa? Se alguém quiser ser presidente da igreja, vai estar disponível o cargo. Quando tiver o arrebatamento, todo mundo subir, pode pegar a chave da igreja e fazer uma igreja nova aqui, ou então o que quiserem. Mas nós vamos gastar, nós vamos investir. Sabe o que é impressionante, querido? É que quanto mais eu gasto, mais Deus manda. Porque Deus é um Deus de ampla suficiência. Deus sabe que minha alma está dizendo, tu está com pintor, está com eletricista, está com pedreiro, está com isso, está com ar-condicionado, é aniversário da igreja, vai ter que fazer adesivo, vai ter que fazer isso, vai ter... Tira dízimo e oferta. Mas ontem Deus disse, mas num ambiente desse, olha, estava aqui um cabalachúria. Gente caído no chão, estava uma coisa que eu disse, meu Deus, como é que vai? Vamos fazer dízimo e oferta, vai irmão, levanta que tua cura vem depois, vamos pagar dinheiro da igreja. Tem gente que faz isso, mas eu não vou fazer. Porque eu sei de onde vem minha suficiência. A minha suficiência não vem de dízimo e oferta. Minha suficiência vem do Senhor. Mas é isso que você precisa, ser fiel à visão. E nós precisamos aprender que Deus, Ele nos dá, como nós vimos em Números. E Jeremias, ele fala também, que nesses últimos dias, vamos abrir lá? Jeremias 23, 25. Não é o 23, 25, não, é o Joel 2, 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Eu não sonho, eu não sou velho, eu só fico na profecia. E vossos jovens terão visões. Sabe, querido, isso é interessante do ponto de vista histórico de onde Joel está, que naquela ocasião, eu falei agora há pouco, quem profetizava era o quê? Profeta. Mas ele está dizendo aqui, olha, derramarei sobre toda a carne. Isso naquele tempo, o profeta dizia, ei, vou perder o emprego, é? Porque todos profetizarão, todos terão visões. Sim, Deus tem um chamado para cada um. Deus quer que você entenda o seu contexto dentro de um corpo. Sabe, queridos, a pior coisa dentro de um corpo é um intestino querendo ser coração. É um estômago querendo ser fígado. Vocês estão entendendo a analogia? Quando você não entende quem você é, por isso que você muitas vezes, eu não me encaixo em lugar nenhum. Talvez o errado não seja o corpo, seja você que não entende que você é um dedo mindinho. E muitas vezes a gente só quer ser os olhos azuis, bonitão, charmosão. A bala que matou, a última Coca-Cola. A gente só quer ser. Mas a gente não entende que nós fazemos parte de um todo. E essa visão que Deus tem colocado em Casa Caiada não é minha. Que a primeira coisa que você tem que entender é que o teu chamado não é teu, a tua visão não é tua, o teu sonho não é teu. É dele. É para ele. É por ele. Quando você entende isso, aí você começa a não dizer mais, mas é que eu não me vejo capaz, mas é porque eu não gosto, mas é porque. Quantos mais é porque você vai dizer, até você entender que é ele que capacita, é ele que chama, é ele que provê, é ele que abre as portas. Até quando você não vai entender que Deus está te chamando para algo muito maior? Sabe, você tem que entender que nós temos chamados individuais, mas que se completa e se integra com uma visão maior de Deus para nossas vidas. Então, quando você entender que você faz parte, ei, deixa eu te falar uma coisa, se Deus te colocou lá é porque tem um propósito. Se Deus te colocou nesse lugar é porque tem um propósito. Se Deus te chamou para estar aqui é porque tem um propósito. Mas não é o lugar da quarta pessoa da Trindade, porque não existe quarta pessoa da Trindade. E a gente às vezes quer ser a quarta pessoa da Trindade. Ninguém me dá valor, ninguém me dá atenção, ninguém vê o talento que eu possuo. Não é, Ivanildo? Quantas vezes a gente não encontra pessoas perdidas? Dá uma tristeza. Sabe, existe um irmão, ele falava uma coisa muito séria, os maiores tesouros do mundo estão no cemitério. Por quê? Porque Deus deu um chamado lindo, Deus deu um talento maravilhoso, mas a pessoa morreu e não cumpriu aquilo que Deus chamou ela para fazer. Mas nós não somos desses. Amém. Nós vamos cumprir na íntegra aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos mudar uma cidade, nós vamos nos envolver. Sabe, queridos, eu fico pensando, todo mundo postando o avivamento de Asbury, como é o nome da Asbury. Todo mundo acha lindo, mas se o culto der 11h30 aqui não acabar, o povo já começa a olhar para o relógio, lá está 6 dias o culto. Eu fico revendo meus cultos, eu tenho que aumentar mais um pouquinho. Como é que a gente vai chegar em 6 dias se a gente não passa mais 1 hora? Quanto tempo você está disposto a dar a Deus? Então nós precisamos entender que a visão, ela é nos dada, uma visão individual, o meu propósito, o meu chamado, mas ela tem que estar ligado a alguém, ele tem que estar ligado a uma visão maior, uma visão corporativa, como o pastor Humberto fala, uma visão não corporativa do ponto de vista empresarial, mas corporativa do ponto de vista de corpo. Nós temos que estar ligados, porque senão nós somos um dedo. Vocês já assistiram Família Addams? Já viram aquela mãozinha andando sozinha? Quantas mãozinhas andando sozinha tem na igreja? Aberração, monstruosidade é o nome daquilo. Você não é uma aberração nem uma monstruosidade. Você é um filho de Deus, chamado para estar integrado no corpo, recebendo oxigênio,
recebendo sangue, recebendo alimento. É a função do corpo como um todo, sendo alimentado, sendo instruído, porque a mão em si, ela não dá ordem, quem dá ordem é o cérebro. E nós obedecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas como faremos isso se nós somos uma mãozinha individualizada? Então nós temos que aprender a fazer parte de um todo. Sabe, queridos, muitas vezes a mão não vai entender, a mão direita não vai entender o que está acontecendo com a mão esquerda, e a mão direita quer ir para um caminho, mas o cérebro entende e vê o que está acontecendo com a mão esquerda, e ele diz, não faz isso agora, vamos fazer isso primeiro. Por quê? Porque a tua mão amiga esquerda, parte do teu corpo, está precisando de um algo, mesmo que você não entenda, você vai obedecer. Eu falava muito isso quando ela era líder da diaconia, e eu dizia isso muito para minha esposa, disse, olha, eu me sujeito muito mais do que várias pessoas aqui dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes eu não concordo com aquilo que está sendo feito, mas faço por obediência. Porque obedecer, quando você concorda com aquilo, vamos pintar a igreja de rosa. As irmãs, alguns vão dizer, oh, que lindo, ótimo, maravilhoso, eu concordo. Isso não é obediência. É porque você gosta. Mas a verdadeira obediência é quando o cara diz, vai estar horrível. Pelo amor de Deus, cadê o teu senso de bom gosto? Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Você já pensou, alguns historiadores dizem que aquela pesca maravilhosa que Pedro fez foi o que deu sustentação financeira a Pedro de deixar a esposa, a mãe e os filhos para que ele seguisse o caminho de Jesus, porque ele tinha que deixar a pesca, era a fonte de renda da família. Aquela pesca maravilhosa foi o que deu sustentação financeira a Pedro, dele poder cumprir aquilo que Deus estava chamando ele fazer. Mas entenda, aquilo que fez ele poder fazer aquilo, foi fruto de uma obediência, mesmo quando ele não concordava, mesmo quando ele sabia mais do que Jesus de pescaria, nos olhos naturais dele. Eu sou pescador, eu vivo dentro desse lugar, eu pesco a noite inteira, eu sei que não deu nada. E chega um cara que eu nem sei quem é direito e fala para eu ir pescar e lançar a rede. Naturalmente o Pedro estava dizendo, não, eu não concordo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Isso que nós temos que entender quando fazemos parte de uma visão, quando fazemos parte de um sonho. Ei, nós estamos aqui como quem sonha. Sabe, queridos, tem coisas que eu já sonho, que eu guardo no meu coração, e aí nós vamos alcançar a escola, a outra escola, e outra escola, e a outra creche, e o outro centro de acolhimento, e aquele outro centro de recuperação, e aquele... Eu não ponho limite em Deus. Mas Deus olha o quanto eu estou parado, fazendo... Não vou lançar rede não, tu não sabe nada, amanhã eu lanço. Quantas vezes Deus já te mandou fazer, deu instruções a você que parecia loucura, e você deixou de fazer, e você deixou de ter a sua pesca maravilhosa. Por isso que precisamos estar ligados. Porque entenda, uma das importâncias, das primícias que nós precisamos ter para a nossa vida hoje, é que a primeira coisa que você precisa fazer para não perder a visão, é estar sempre ligado com quem te deu a visão. Porque se você não estiver conectado, quantos ministérios nós já vimos que deu aquela subida e ele dá aquela caída de uma vez? Porque em algum momento ele se distanciou de quem te deu a visão. Está silêncio hoje, né? Mas eu não estou apertando, eu só estou falando, amém, irmão? Relaxa um pouco. Precisamos aprender, queridos, a manter conectado com a videira. Precisamos manter-nos conectados com quem é que nos deu a visão. Porque o Deus que dá a visão, o pastor Humberto tem uma frase muito bonita. O Deus que deu o boi dá o capim. É profundo isso, querido. Deus que dá o boi dá o capim. É por isso que eu não tenho medo. Quando eu compro meu carro, faz 8 km com litro. Aí chegam os motoristas mais econômicos, mas esse carro é muito econômico. Não, Deus que deu o boi dá o capim. Deus que deu o carro dá a gasolina. Aprender a depender dele, a confiar nele. Sabe, Deus que deu a visão,
Ele dá o suprimento para que se cumpra aquilo. Deus não é um Deus que vai te dar uma visão de algo que você não possa realizar, porque vai gerar frustração em você. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para entender como o Salomão, ele disse, olha, existem tempos, existem estações, não é? Porque tem pessoas que são ungidas, como Davi foi ungido, e já aí vai lá de Saul, desocupa aí a cadeira, por favor, que eu fui ungido ontem, desocupe, por favor, porque eu já sou o rei de Israel. Não, não é assim, querido. Levaram-se anos. Ele precisava primeiro conhecer o ambiente do reino, como funcionava todo um processo dentro da estrutura do reinado, a liderança, as pressões. Você acha que ele tocando harpa ali, ele não via as ordenanças de Saul? Você não via? Ele acha que não via os ministros de Saul, os generais de Saul? Ele estava vendo e vendo como funcionava. Para quê? Capacitando ele. Talvez você tenha um chamado de um dia estar à frente de uma igreja, mas a primeira coisa que você precisa fazer é estar colado com quem está pastoreando a igreja. Muitas vezes nós não entendemos a visão, porque Deus me deu uma visão e eu vou sozinho fazer. Querido, cola com quem já está lá na frente, aprende. Se você entendesse hoje como eu entendo a importância do meu pastor hoje, e pessoas que já estão lá na frente, naquela área em que Deus me chamou para fazer, e eu preciso estar colado com essa pessoa, por quê? Porque eu não vou cometer os erros que ela cometeu. O sabido aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, se você tem uma visão, cola com quem já chegou lá na frente. Aprende com ele. Olha, vem cá, como é que você conseguiu, hein? Vender 2.000 saladinhas de fruta no dia. Eu estou vendendo 20 lá numa força. Como é que ele fez? Como é que ele entendeu? Como é que ele comprou? Como é que ele distribuiu? Como é que ele fez o preço? É isso que nós precisamos aprender, mas nós queremos ser sabido, nós não queremos ser sábio. Eu quero provar que eu posso. Mas entende uma coisa, se você vai longe, distante, sozinho, você vai muito mais longe quando você entender que precisa ir junto. Você vai fazer muito mais coisas quando você entender a importância de estarmos juntos. Sabe, abre-se portas aqui, abre-se portas de emprego, abre-se portas de oportunidade, abre-se portas de exames, de cirurgias. Por quê? Porque você não tem aquela disponibilidade agora, nem conhece ninguém, mas já existe alguém aqui que tem esse acesso. E eu lembro uma das coisas que Deus falou comigo sobre esse aspecto de que você não se distancie de quem te deu a visão. É uma ministração do pastor Edilson Lira, e ele falou uma coisa muito séria. Não troque a posse pelo acesso. Não troque o acesso pela posse. Porque quando nós recebemos uma visão, recebemos cargos e crescemos, muitas vezes nós valorizamos mais aquilo do que o acesso. Não perca isso na sua vida. Talvez você nem tenha, mas é hora de você começar a ter agora. Sabe, queridos, nós vemos pessoas que tiveram visões, pessoas que tiveram sonhos, pessoas que, de uma certa forma, Deus colocou impossíveis para ele. O que mais me chama a atenção é Gideão. Mas nós temos José, nós temos Moisés, nós temos Sansão como um exemplo errado, porque ele trocou a posse, ele preferiu a posse, de usufruir daquilo que ele estava tendo como o auge da sua fama. Sabe, ontem nós vimos o Feijole aqui ministrando, e é impressionante quando Deus diz, saia, ele desce numa rapidez tão grande que parece que ele está devendo dar dinheiro a alguém aqui, e ele disse, o cara vai me cobrar, eu vou correr. Ele pega e sai, eu até falei para Ricardo na hora, Ricardo, ele vai sair daqui agora, porque da outra vez ele fez isso. Se Ricardo, se liga que tu vai levar ele para a sala, porque ele chegou para mim e disse, até aqui entregou o senhor, eu vou descer e vou embora. Disse, Ricardo, pega ele e já leva. Rapaz, quando eu olhei de volta, não estava mais nem ele, nem Ricardo. Sabe, é você saber que não é você. É saber você não querer ter essa glória. Porque é muito lindo, queridos, eu fazer milagres e depois estar aqui para receber o quê? A glória. Ei, o Senhor pode, viu? O Senhor é top, ei, o Senhor é maravilhoso, viu? Ei. Queridos, isso chega no coração do homem, mais cedo ou mais tarde, se ele não tiver cuidado.
Mas quando nós pegamos a visão, quando nós entendemos que não é nós, é Cristo em nós, nós começamos a trabalhar isso de uma forma maravilhosa. O Sansão não soube trabalhar isso, o José soube. Já pensou? Ele na casa do general, lá, Potifar, a mulher do cara em cima deles, bem, já que eu estou tomando conta aqui, eu vou aproveitar o momento aqui e ficar com ela. Ela rasgou a roupa dele, puxando ele querendo sair, ele querendo vir, ele querendo fugir, porque ele tinha fidelidade à visão, ele não ia deixar aquilo que Deus chamou ele para fazer por troca de 2, 3 minutos de prazer. Não venda a sua visão barato. Nós nos vendemos por muito pouco. Nós nos vendemos por muito pouco. Mas nós precisamos permanecer firme naquilo que Deus nos chamou. Nós precisamos crer que se Ele chamou, Ele é fiel e vai cumprir. Sabe, se Deus te colocou ali, é porque tem um propósito. É porque a glória de Deus precisa ser expressa naquele lugar e Ele vai usar você para isso. Faz o teu melhor, faz o teu melhor, faz o teu melhor. Mesmo que você esteja cansado. Porque muitas vezes, a pessoa que tem um chamado, que tem uma visão, fica decepcionado, fica triste, fica cansado, dá vontade de desistir. Já entreguei minha carteirinha azul do CLT para Jesus umas 3 vezes. Dá baixa aí que eu não aguento mais não. Não aguento mais. Mas Ele sempre dá um renovo. Ele sempre dá um ânimo. Ele sempre dá mais uma energia que você precisa para chegar em novas estações. E como é lindo, querido, você aprender que se você tivesse desistido, você certamente estaria frustrado em algum lugar. Comece a estudar isso, querido. Comece a ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando você vê José, a fidelidade de José é o que Deus deu como um sonho para ele. Nós precisamos entender, o teu sonho não precisa ser compartilhado com o mundo todo. Esse foi o grande erro de José. Ele compartilhou o sonho dele com quem não deveria. Não compartilhe a tua visão. Nem todos entenderão o teu chamado. Nem todos, entendeu, Paiva? Nem todos entenderão o que você está sendo chamado para fazer. Porque entenda, um mestre é todo certinho, é a aula, é aquele negócio todo, vai ver a história, a cor do cabelo de Davi, a cor do olho de... O mestre gosta disso. E chega um profeta querendo tirar onda aqui, que mexe com tudo e mete a cascadeira de cabeça para baixo. Um não vai entender o outro nunca. Mas todos os dois fazem parte do quê? Do corpo. Se falta profecia na igreja, ela se corrompe. E se faltar entendimento, ela perece. Qual dos dois é mais importante? Os dois. É saber respeitar. Sabe respeitar? Aprende a respeitar a visão do outro. Ajuda. É uma forma de você crescer na tua visão, é você fazendo a visão dos outros crescerem. Ei, tem pessoas aqui que não entendem a minha visão, mas elas me dão força e me dão incentivo e me fazem acontecer aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando isso acontece dele para mim, Deus faz, então eu vou te fazer a parte que te cabe. E começa a abrir portas onde não tem portas, providências onde não tem situação de resultado, provisão, saúde, cura, libertação, família restaurada, casamento restaurado. Mas por que eu não fiz nada disso? Não, porque você fez o quê? Você ajudou uma pessoa a cumprir aquilo que Deus chamou ela para fazer. Abana o fogo do irmão, abana o fogo do irmão, incentiva o irmão, dá um livro ao irmão, fala sobre ministrações para ele, paga uma passagem para ele ir na África do Sul. Ajuda, incentiva, porque Deus vai fazer acontecer em você aquilo que Ele te chamou para fazer. É isso que nós precisamos entender. Quantas visões, quantos impossíveis Deus mandou fazer na Bíblia. Quantos impossíveis, imagina. Sabe, o Deus que dá a visão, Ele abre a oportunidade. Um menino que era condenado à morte,
porque tinha nascido no período em que o faraó mandou matar todas as crianças. A mãe botou ele no cestinho. E qual era o lugar mais seguro dentro do Egito para se guardar o homem que tinha a visão? Na casa do faraó. Sabe, o Deus que te dá a visão, Ele vai te colocar em lugares seguros. Você vai estar dentro da casa do faraó. Mesmo o faraó querendo te matar, ele vai te guardar. Deus vai te guardar na casa de faraó. Você tem que entender, ei, você está guardado, você está protegido, você está cercado por anjos ao teu redor. Nenhum mal te acontecerá. Nada, ei, o medo, a pressão, as acusações, as histórias de Satanás podem querer vir, mas você tem que começar a rir delas. Você já deu uma risada para o capeta alguma vez, não? Você precisa dar uma risada, porque, oh, papai, tu tem que inventar outra, essa aí já é antiga. Tu está vendo que isso não vai acontecer, ei, tu vai morrer, tu é um fracassado, tu não vai conseguir, você não tem, você não pode, você não é. Queridos, começar a rir dessas mentiras. Ele é tão diabo que ele nem inventar coisa nova, ele inventa, é a mesma mentira toda vez. O pior não é o diabo inventar a mesma mentira, o pior é a gente cair toda vez na mesma mentira. O problema é a gente acreditar toda vez. Então acho que dessa vez ele está falando sério. Eu vou morrer. Ele é mentiroso. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos crer, que a visão vai chegar e vai acontecer. Sabe, queridos, às vezes eu tenho uma sensação de morte de madrugada. Eu fico olhando para essa coisa linda do meu lado. Não posso morrer e deixar um tesouro desse. Sabe, meu Deus, não posso, uma coisa linda dessa e ainda rica. Isso vai ser, não passa 10 minutos, no enterro mesmo já está casando. Já aproveita o pastor do enterro e já faz um casamento na hora. Mas sabe, querido, quando vem aquela pressão dentro do coração, sabe, a ansiedade, o medo, e encontra lugar, mas eu começo a dizer, não, a igreja ainda não tem 3.500 membros, a igreja ainda não conseguiu mudar Olinda, o carnaval ainda está aí. Não, eu lembro do que Deus me chamou para fazer e que eu ainda não fiz. E quando eu começo a me lembrar da visão que Deus me deu, eu disse, não, eu não posso morrer agora. A conta não está batendo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Crente, ele não morre, ele se muda. E antes de você morrer, Deus vai dizer, ó, ei, eu vou te levar. Se você ver a história de Paulo, Paulo sabia quando é que ia morrer. Se você ver a história de profetas, eles sabiam que ia morrer. Samuel, não, foi Elias. Deus disse, ó, eles me leva. Ele só faz o seguinte, vai fazer isso, depois eu te levo. Ele nem fez tudo. Então, quando você começar a ter medo, quando você começar a ter pressões sobrenaturais dentro de você, você vai falar, ei, peraí, não. Deus disse que eu ia ser um sucesso aqui. Deus disse que eu ia fazer acontecer aqui. Deus disse que eu ia resplandecer a glória dele aqui dentro. Não, tem alguma coisa errada. Eu vou ser o melhor vendedor aqui dentro. Porque quando as pessoas perguntam qual o segredo do teu sucesso, isso não é segredo, é Jesus. Precisamos entender isso, precisamos compreender isso. E as pressões, elas não vão ter mais a força que ela tem sobre a nossa vida. Vocês estão comigo? Então você tem que entender que Deus te chamou para você cumprir um propósito. Mas esse propósito tem que estar ligado a um propósito maior. Por isso que a gente chateia você e implica e cobra de você de que venha para a escala, venha para o serviço, esteja envolvido. Porque imagina o corpo está aqui todo interagindo, se alimentando e crescendo, e de repente uma mãozinha lá da familiar vai passar 15 dias na praia. Nada de errado, querido, eu já passei e passo. Mas tem que entender que são estações, são tempos, não a vida inteira. Porque o risco disso é você ter um primo, do vizinho, do amigo, do colega, de um conhecido, do tio, que vai fazer um aniversário, olhando, infelizmente eu não posso ir hoje. Tem uma pessoa conhecida, às vezes não sabe nem quem é. Você já foi para alguma festa de penetra, não? Mas tem gente que vai para a festa de penetra, mas isso é mais importante do que ele ser alimentado.
É por isso que você tem que entender uma coisa: a tua visão não vai se cumprir até você entender a importância de você fazer parte de um algo. Ah, mas é só um culto. E se Deus fosse te usar para livrar uma pessoa de uma cadeira de roda? Se Ele fosse usar você para tirar um cego da cegueira? Se Ele fosse curar uma pessoa de AIDS, de câncer? Se você fosse ser usado por Deus, é porque você não está se vendo como Deus te vê. Não é mais só um culto, querido. Eu já estava pensando, onde é que tem um culto hoje à noite para eu ir? Porque eu estou me sentindo meio desviado, não vai ter à noite. Mas sabe por quê, queridos? Que eu sei a importância que eu tenho para Deus. Não é a importância que Deus tem para mim, é que eu tenho para Deus, que Deus pode precisar de mim para alguma coisa, e eu não estar disponível para Ele naquele momento. Você está entendendo? Você é importante para Deus. Deus quer usar você. Deus quer fazer através de você. Deus quer fazer por você. Sabe, querido, galardões estão esperando você, quando você entender isso. Recompensas do céu, quando você entender que Deus precisa de você. Quando você vê Jesus, a Bíblia narra que Ele abriu mão da sua glória. A gente precisa abrir mão muitas vezes daquilo que é bom para a gente, é lícito, é gostoso, mas porque existe um algo maior. Não estou dizendo que você não vá tirar férias, querido. Não estou dizendo que você não vá para um shopping, não vá para o cinema, não é isso. O que eu estou entendendo, o que eu quero falar para você, que você entenda isso, é que isso não pode tomar o lugar de adoração. Isso não pode tirar o lugar do teu propósito. Por isso existem tantos crentes fúteis. Crente vazio. Você chega, sabe, não tem, você já viu aquelas pessoas tóxicas? Tem crente tóxico. Só fala em desgraça, só fala em miséria, só fala de apocalipse, só fala agora de aqueles da conspiração e tanta conspiração gospel que existe no mundo, e OVNI e tudo. Crente do TikTok, que fica vendo aquele negócio e se alimenta daquilo e fica um crente neurótico, vazio, tóxico. Não fala um versículo. Tem um irmão que eu conheço, que eu digo: meu irmão, eu tenho uma saudade de ver teus versículos no Instagram, cara. Tu só posta agora, graças a Deus passou a política daqueles dois caras lá. Era só aquilo, depois agora é conspiração disso, conspiração daquilo. E agora o terremoto que houve na Turquia foi os Estados Unidos que provocou, porque tem uma máquina que faz terremoto. E os OVNIs são 3D. Vocês nunca viram isso? Os doidos estão falando isso aí, crente. Porque o anticristo vai reinar, e para isso tem que a terra entrar em desespero, e para isso precisa desses 3D, que isso é igual o da Disney, que tem lá, que tem mesmo, na Disney tem mesmo. Tem um simulador de 3D que parece realidade. Mas sabe, queridos, perdeu. Quando você começa, não, vamos fazer o seguinte, só hoje eu vou para o shopping. Aí, vem cá. Isso aqui é o visionário, amém? Deus que deu a visão. A pessoa de André, um homem lindo de Jesus. Amém. Deus deu a visão, Deus me deu a visão para fazer um algo. Não, mas hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou para a praia. Tudo bem? Tudo bem se amanhã eu disser: não, eu voltei para o meu lugar. Mas aí o que acontece? Hoje eu vou para a praia. Ah, mas amanhã eu estou com tanta preguiça, eu acho que eu vou para o cinema. Não, acho que amanhã eu vou visitar minha mãe. Ah, tem que honrar pai e mãe, até arruma versículo para... Mas aí eu vou receber um convite do irmão, eu vou passar 3 dias na praia. 1, 2, 3. Você entende o que está acontecendo? Aí daqui a pouco, uns dias, André, pode sentar. Você olha assim e diz: oxi, estou perdido, não sei onde estou. Cadê a visão? Cadê o homem que me deu a visão? Cadê aquela relação que eu tinha? Cadê? Desapareceu. Você sabe quando foi que Davi errou na vida dele? No dia que ele decidiu ficar em casa. Irmão, ele era o rei. Ele tinha direito a descanso? Não, ele era o rei. Ele não tinha direito, ele era o rei. Você está entendendo? Mas muitas vezes, o lugar de descanso, que é um lugar legítimo, digno, não tem pecado nenhum,
se você não cuidar de voltar o mais rápido possível para a sua posição, você se perde. Aí a visão vai por água abaixo. Mas eu não fiz nada. Eu passei 12 dias na Disney. Não é pecado. A minha mulher não deixa nem eu ficar longe, porque os 12 dias na Disney é 12 dias de culto. Eu vou mais para culto na Disney que aqui. Porque a gente está fazendo turismo e igreja. Turismo e igreja. Porque a gente precisa pegar a visão, né, irmãos? A gente, olha, está fazendo ali, está fazendo legal, está fazendo assim. Querida, a gente foi em uma igreja nos Estados Unidos, um absurdo. O cara fazendo, foi que ele fez, dízimo e oferta. O cara fazendo dízimo e oferta. E os recados da igreja, 300 pessoas aceitaram Jesus. Misericórdia, mas quando o Senhor fizer um apelo, eu acho que até eu vou lá na frente. Sabe, queridos, um lugar, sabe, o estacionamento. Nós não estamos preparados para isso. Mas precisa alguém ir lá, pegar a visão. Tu já pensou a gente ter lugar desse hiper? A gente está reformando o hiper agora para sair a igreja lá? Não tem visão. A gente não entende. Tu acha que não tem disponível? Você precisa ver as igrejas que tem nos Estados Unidos, querido. Tem igreja que tem estacionamento de jatinho. Vai ter. Tem trenzinho para DI. Ah, mas não tem propósito? Tem, cara. O cara lá do Rio de Janeiro, ele quer vir aqui para o culto, o dono do banco. E as igrejas lá são monstruosas, querido. Starbucks, McDonald's, dentro da igreja. Por que não? Porque você vai ter um dia. As pessoas às vezes não entendem. Mas a Bíblia nos ensina para guardar um quê? Um dia, né? Mas muitas vezes nós não guardamos o dia. Nós vamos para a igreja de manhã e acaba o dia. É assim? O dia do crente que ele guarda para o Senhor tem 4 horas, 3 no máximo, do culto. Quando tem o culto, e se for mais pregando, tem 2, que eu prego pouco. Mas guardar o dia é estar em comunhão, é estar em sintonia. Isso que a conexão trouxe para a gente, a conexão é um tempo maravilhoso, da gente se relacionar com as pessoas. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês já fizeram parte dessa geração que participava de acampamento. E eu, Cristiane e nosso filho pequeno, a gente tinha aquelas barracas que cabia 2 pessoas, e era um festival de gambiarra, de extensão, da extensão, da extensão, da extensão, da extensão, da extensão. O engenheiro elétrico olhava aquilo e dizia, misericórdia, só Deus mesmo para não fazer um curto-circuito aqui. Mas era um negócio, 2 banheiros para 500 pessoas, entendeu? 2 banheiros para 500 pessoas. Você nunca participou de um acampamento desse? É maravilhoso, querido. Só Deus mesmo para dizer isso, é maravilhoso. É maravilhoso, mas sabe o que acontece, querido? Você parece que está no paraíso, você parece que está no céu, aquele tempo de comunhão, de partir o pão, daquelas conversas gostosas, de um louvor, da adoração, da presença manifesta de Deus. Meu Deus, é um tempo maravilhoso, querido. Tempo maravilhoso. Porque nós entendemos do estar juntos, do congregar, de sabe, ter uma parceria para a vida inteira com a gente. Tu já pensou que tu vai ter que me aguentar uma eternidade no céu? Pregando não vai ser preciso mais pregar. Mas a gente vai ter que estar junto. Essas piadinhas sem graça o resto da vida. Mas isso que nós precisamos entender da visão, querido. E hoje eu queria que o louvor subisse. O que é que Deus tem te colocado de visão? O que é que Deus tem colocado da tua visão pessoal? Sabe, tanta gente frustrada, tanta gente perdida, tanta gente sem entender. E pelo amor de Deus, não chega ali depois do culto. Pastor, e a minha visão, o que é? Eu sei, não foi eu que te criei. Eu sou a imagem e semelhança dele, mas eu não sou ele. Pergunta a ele. Não é porque o homem, ele gosta de atalho, né? Ele quer uma forma mais prática. Não é verdade, igreja? O homem quer do jeito mais fácil. Dá para o senhor me dizendo, por isso que tem tanta religião e tem tanto abusador de irmãos pelo mundo. Porque você quer aprender a depender dele. Só olha, por esse seu cabelinho, por esse seu jeito de ser, você é profeta. Não, não sou eu que digo. Quem vai te responder essa pergunta está dentro de você. Mas aquilo que te inquieta. Sabe, queridos, eu conheci Ricardo Paiva, quando ele chegou na igreja aqui, religioso, de terno.
É outro homem. Eu estou querendo reservar agora o restaurante que nós fomos almoçar com ele. Só ter eu, ele e quem for almoçar com a gente. Porque a mesa do lado, se o cara fizer uma cara, você está com dor, é? Sei, cara, ele está comendo, cara. Porque o pastor não entende o evangelista e o homem que é chamado para cura. Mas Ricardo, a gente está comendo, a comida vai esfriar. A gente está almoçando com Tiago Alencar essa semana, sexta-feira. O homem fez uma careta lá e disse: você está com dor, é? E se eu fui cirurgiado, eu disse: pronto, agora acabou o almoço. Se eu continuar comendo, eu vou ser incrédulo. E o pastor desse jeito, capaz do homem lá de cima dar uma advertência, né? Sei, meu, o cara aí trabalhando e tu comendo, né? Aí paramos, eu e Tiago, a gente parou. Vamos orar também para ajudar para ser mais rápido. A gente estendeu a mão. Estendeu a mão e o cara orou. E o cara, sabe, queridos, é impressionante. E o que me deixa extasiado com esse chamado dessas pessoas. Nunca vi ninguém dizer: não, não quero. Existem pessoas que dizem que não querem. Mas a receptividade, a forma como as pessoas mudam até o semblante, antes mesmo da oração, demonstra como é importante isso que eu estou falando. Ele é um outro homem hoje. Ricardo vai para a restauração, parece que está indo para Disney, para Paris, para Inglaterra. Ricardo, é restauração. Você já entrou na emergência da restauração, não? É um açougue sujo, um cheiro de sangue na emergência. E ele: pastor, eu vou todo dia. Eu disse: todo dia, Ricardo? Não, pelo amor de Deus, Ricardo, 2 vezes na semana. Mas ele queria ir todo dia. Porque quando ele entende a visão, quando ele entende o propósito, quando ele entende por que foi chamado, eu quero fazer todo dia. Eu quero mudar todo dia. Eu quero fazer isso porque a glória de Deus, a glória será de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. Se prepare, meu irmão. Outras estações. Ah, mas ele é São Damião, é só ele. Não, ele não é Frei Damião, não. A unção que está sobre ele está sobre várias pessoas. Qual a diferença? Ele já entendeu. As outras pessoas estão entendendo. E essa noite você está entendendo. Essa noite, ó, essa tarde que eu estou querendo pregar, acho que foi um culto de noite, Cristiano. Nessa manhã, Deus está querendo dizer a você: o despertar. Despertar. O despertar. Deus está te chamando. Perde o controle para mim. Perde o controle para mim. Perde o controle para mim. Quando Paulo entendeu, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa Cristo viver em você. Sabe, na igreja antigamente, a gente tinha umas pessoas, eles pararam até porque eu fiquei dando os fora e eles pararam. Mas as pessoas chegavam para mim e diziam: pastor, eu acho que a gente precisa botar quarto ar-condicionado aqui, porque está muito quente. E as pessoas me davam a ideia para eu fazer. E um dia eu muito generosamente, pacientemente disse: olha, quando Deus lhe diz uma coisa, é para você fazer, não é para você mandar eu fazer, não. Então, se Deus está mandando você botar quarto ar-condicionado aqui, Ele vai lhe dar a provisão e você bota. A gente vai receber com alegria. Porque as pessoas dizem: pastor, eu acho que você devia botar DI. Diz: amém, irmão. Deus está te chamando para o DI, vou abrir uma salinha, você vai dar aula lá. Tem pessoas que acham que Deus chamou alguns projetistas, né? Não, Deus não chamou projetista, não. Deus te chamou para ser executor de algo poderoso aqui na terra. Deus te chamou para executar coisas sobrenaturais. Sabe quando você veio o Feijoli ontem? Sabe o que é que o Feijoli tem diferente da minha vida? A disponibilidade. O que falta para você hoje? Disponibilidade. Deus te chamou para ser um grande pregador, mas eu tenho vergonha. Deixa que isso Ele trata. Só se coloca à disposição. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição para o que Deus vai fazer na tua vida. Um novo tempo. Uma nova estação. Vamos trabalhar isso hoje. Deixa as coisas velhas. Queima as pontes com o passado. Sabe que vocês precisavam ver eu dando aula de 9 a 11. Eu não sei como é que aquelas crianças aguentavam.
Eu brincava de gato mia. Vocês já brincaram de gato mia, não? A gente apaga a luz e as crianças começam a cacetar. Porque era a forma de distrair as crianças, que eu dava aula em 3 minutos. 3 minutos eu acabava a aula e não tinha mais o que fazer. Vamos brincar de gato mia. Os pirrai endoidavam e vamos começar o cacete aqui dentro. Saía pirrai com roupa rasgada e tudo, e as tias... Fui demitido rapidinho. Não sei porquê. Mas Deus vai acrescentando coisas em você. Entende? Ele está te chamando para uma terra que Ele vai te mostrar. Mas já vai arder dentro do teu coração isso. Seja cura. Ricardo está no processo. Às vezes ele já quer estar lá no fim. Já está querendo ir para enterro, ressuscitar morto. Já está querendo ir para a ala de amputado, para botar a perna. Não, mas tem um processo. Tem um processo. Você tem que entender, Deus tem um processo. Sabe, eu lembro de você falando para mim sobre a presença do Espírito Santo. E o medo faz você prender, mas é porque tem um processo. Vai se rendendo, vai se rendendo, vai se rendendo. Vai se rendendo, tem um processo. Eu não sei o meu futuro, mas eu sei que Deus está lá, e se Ele está lá, vai ser bom. É isso que nós temos que ter, essa confiança. É essa confiança que nós temos no Senhor, que Ele é bom. E que não importa o que eu esteja passando hoje, não importa a dificuldade, não importa os meus medos, não importa. Diga o que está te parando hoje. E a resposta para você é: não importa. O que importa é que Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. Não importa, não importa, não importa. Vai acontecer, doutor. Se associe com pessoas que já chegaram lá. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. Tão grande que se Ele te dissesse agora, tu desistia. Por isso que Ele não diz. Você entende? Mas nós temos que ter essa confiança. Temos que ter essa confiança. E começar a ver o agir de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida hoje. Mas cuidado para você não estar longe. Cuidado para você não ficar longe. Cuidado para não querer fazer como Sara fez com Abraão. Vamos pegar um atalho. Olha aqui a minha serva. Não, Deus não usa de atalho. Deus sabe o tempo certo de cada coisa na sua vida. Vamos caminhando, vamos prosseguir. Vamos nos levantar de manhã e nos enchermos da presença de Deus. Mais um dia para se cumprir o nosso chamado. Mais um dia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Curva a tua cabeça um pouco. Começa a conversar com Ele. Comece a se aproximar dEle. Você já abraçou a pessoa do Espírito Santo hoje? Olha para mim, só um minutinho. Eu queria que você fizesse isso assim, ó, abraçando a você mesmo. Mas entende que entre você e seus braços, a pessoa do Espírito Santo está aí. Abraça o Espírito Santo. Reconhece. Obrigado, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Só fazer isso já me refrigera. Só fazer isso me dá forças para levantar. Só fazer isso me dá uma força sobrenatural. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Eu vejo apóstolos se levantando, pastores, mestres, profetas, homens que Deus chamou para cumprir o seu desígnio aqui na terra. Não importa a dificuldade.
Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar.